O próximo pensador que a gente vai comentar era Heráclito. Heráclito acreditava na dinâmica dos contrários, como dos opostos lá, tá? Só um sinônimo. Heráclito de Efésio trouxe uma visão fascinante, porque para ele o fogo era o principal fundamento do universo. Então Tales acreditava na água, Anaximandro no Apério, Heráclito acreditava no fogo, como um princípio fundamental do universo, representando a constante mudança e luta entre os contrários. Heráclito acreditava que a realidade era um fluxo contínuo, onde tudo estava em constante transformação. Ele dizia que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois a água está sempre fluindo, assim como tudo no universo está em constante mudança. Heráclito via o mundo como um equilíbrio dinâmico entre opostos, o dia e a noite, o quente e o frio, o seco e o úmido. Para ele, o fogo simbolizava essa dinâmica incessante, onde tudo se transformava em seu contrário. Sua filosofia nos lembra a mudança e a única constante no universo. Sua filosofia nos lembra que a mudança é a única constante no universo e que é uma ideia que ressoou por séculos e continua relevante na ciência moderna. Essa ideia de Heráclito era tão forte para ele sobre ideias do contrário, opostos, tem uma parte aqui que ele tira daquela primeira referência que ressalva isso, tá? E a gente vai analisar aqui, ó, por exemplo. A água do mar é a mais pura e a mais poluída. Para o peixe é potável e saluta, mas para o homem é impotável e detério. Saluta e detério são opostos, tá? Então, o que ele está dizendo aqui nesse primeiro? Olha, eu tenho a mesma coisa que produz efeitos diferentes. Então, a água ela pode ser boa para o peixe, pode ser potável e saluta, que é saudável, mas ela pode ser, a água do mar pode ser impotável e deletéria para o homem, que seria impotável e não saudável. Já no segundo ponto, ele tem outra frase, ele coloca: o caminho a subir e a descer é um mesmo. É um e o mesmo. Nessa frase ele destaca a ideia dos contrários, mas ele está enfatizando aqui diferentes aspectos das mesmas coisas, podendo justificar descrições opostas. Então, a mesma coisa tem descrições opostas. Então, a pessoa que está vendo subindo tem uma visão oposta do que quem está descendo. Tá? E na terceira frase, a doença torna a saúde agradável e boa, a fome a saciedade, a fadiga o descanso. Nisso daqui é algo equivalente à proporção de que não haveria justiça sem injustiça, o belo sem o feio. E aqui o autor destaca que Heráclito aponta por vários autores, é apontado por vários autores como tendo sido o criador da dialética. Dialética é o diálogo cujo foco é contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias. Basicamente é o diálogo. Né? Você tem conversa com outra pessoa, você faz uma afirmação, a pessoa faz outra afirmação argumentada em cima da sua ideia. Ou argumentando, ou fazendo perguntas, ou negando, ou perguntando. Então, basicamente é uma conversa. Tem outros autores aqui, outros filósofos que são importantes. Por exemplo, tem Parmênides, que ele vai comentar, né? Tá. Tem Xenofanes, que acreditava na Terra. Então, Tales acreditava na água, o outro acreditava no Aperion, depois teve outro que acreditou no fogo, teve mais um que acreditou no ar, tá? A gente acho que ele comenta aqui também. Tem Xenofanes, que acreditava na Terra. Por exemplo, da Terra, ele, ele tanto como Tales como os Xenofanes, eles partiam dessa hipótese a partir da observação. Então, eles observavam que tem muitas coisas que se dão origem a partir da Terra. Ele comenta aqui, por exemplo, a origem de seres vivos estaria no lodo, tá? Porque ele via que planta nasce, ele nasce ali da Terra. Tem seres vivos como mosca, larva e tal, sai da Terra, da lama, do lodo. Um dos exemplos é a observação de fósseis, por exemplo, eles observaram fósseis ali na Terra. Então eles acreditavam muito nessa ideia também uma das hipóteses era que a Terra era substância primordial, tá? Mas todas essas tentativas de formular tinham uma antítese, de acordo com o autor, que era era a antítese da unidade e variedade. Porque a, a enorme variedade de coisas e eventos que constitui o mundo não seria suficiente só com uma unidade, tá? Então, tentar explicar tudo e tudo o que é constituído a partir de uma terra, água e fogo era bem complicado, de acordo com o autor.
Tem outro autor importante aqui, que é Parmênides, que ele introduz a ideia do monismo. Um ponto que eu acho, na minha perspectiva, interessante é que Parmênides negou o tempo, o vazio e a pluralidade. E isso, por exemplo, vai gerar consequências, porque isso leva a negar. Quando ele nega, por exemplo, o passado e o futuro, ele nega o tempo. E isso também nega a ideia de movimento, porque se o movimento não existe se não existe passado e futuro. A ideia é que, para ele, só existe o eterno presente. E quando só existe o presente, então a ideia de tempo e movimento são negadas. E também nega a ideia de vazio, né? Que está relacionada com o movimento também. Tem mais outros dois aqui, que é Zenon e Melisso. Tá? Deixa eu ver outro aqui. Tem Anaxagoras de Clazomenna, que agora tem uma ideia diferente. Isso é importante comentar aqui, porque ele, em vez de usar os 4 elementos para poder explicar, a ideia dele é que todas as coisas estavam juntas, então veio o espírito, que é Nomos, e as coisas e as colocar em ordem. Essa ideia de espírito aqui, o autor até comenta aqui, é importante ver. Não é a ideia de espírito que a gente tem hoje, né, que as coisas são formadas por espírito. Se a gente for ver na referência 12, o autor comenta: adotou-se a tradução de espírito para nós, termo grego que na filosofia Anaxagoras significa intuição do intelecto. Então é importante ver esses detalhes aqui para a gente não se perder. Também nessa ideia de Anaxagora, ele vai introduzir a ideia de que a gente sempre poderia dividir a matéria, subdividir a matéria em porções infinitas, que é basicamente, não sei se vocês já pensaram, né? Pega uma terra, se a gente dividir ela em grãos, aí divide aquele grão em outras partes. Se a gente continuar dividindo, será que tem um limite? Para Anaxagoras, isso não teria. A gente teria um infinito de porções. E a gente sempre poderia subdividir até uma escala tão pequena quanto possível. Tá? Então, isso é uma ideia interessante. Então, tanto a ideia de Tales, Anaximandro, Heráclito e outros filósofos pré-socráticos foram fundamentadas no desenvolvimento do pensamento, foram fundamentais para o desenvolvimento científico, tá? Do pensamento científico. Tá? Mesmo elas estando erradas, a partir da visão de hoje, mesmo sendo até bizarras, meio contra-intuitivas, por exemplo, da realidade oculta. Mas um dos pontos que a gente tem que destacar aqui é, por exemplo, a característica do trabalho de Tales, que ele tenta explicar através da lógica, se abstendo da ideia antiga de explicar a explicação dos deuses. Isso aqui a gente tem que guardar, tá? Então, Tales introduz essa ideia de introduzir a lógica, se abster da ideia de Deus, para explicar as coisas. Isso vai influenciar, por exemplo, outros filósofos como Pitágoras. Outro ponto importante do trabalho de Tales é que ele buscou um princípio único e simples para explicar a complexidade do universo. Isso vai ser importante, porque isso influenciou não apenas a filosofia, mas também a física e outras ciências. Quando vocês lerem essa parte aqui, se não me engano, essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Essa ideia que eu comentei está justamente aqui. Esse princípio simples e tal. E isso, por exemplo, vai influenciar até Guilherme Ockham, que é o cara que o povo conhece como o cara da navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio, né? Aqui vocês vão ver que eu comentei, né? A navalha de Ockham também é conhecido como lei do parcimônia. É um princípio lógico onde a melhor solução é apenas aquela que apresenta uma menor quantidade de premissas possíveis. Então, a melhor solução é a solução mais simples. Tá? Essa é a ideia da navalha de Ockham. Isso, por exemplo, vai influenciar a física, por exemplo, a física moderna. Porque vai ser meio que um pensamento contínuo na física de, de trabalhos ou soluções ou explicações simples. E a mais simples vai ser a melhor, né? Isso a gente tem na teoria de Einstein, ele comenta, né? Isso. Ele comenta que ele quer uma teoria unificada, simples, que explique tudo, tá? Isso é um reflexo dessa ideia. Isso vai influenciar também no trabalho da física moderna, por exemplo, o princípio de minimização, que é uma das coisas que o autor comenta, que é amplamente utilizado na física, reflete essa busca pela simplicidade de Thales, que iniciou, por exemplo, com a proposição da água como elemento primordial. Tá? Então, o princípio de minimização é algo bem importante da física, a gente pode derivar, por exemplo, as equações de Einstein dela. Então, é um ponto importante. Como comentário final, eu deixo o que eu coloquei aqui como reflexão sobre o pensamento científico atual. Porque, embora essas ideias antigas pareçam muito simples ou loucas para alguns, esses primeiros filósofos influenciaram e demonstram a ideia do debate, tá? Porque eles debatiam entre eles, um tinha uma hipótese, outro tinha outra,
E um criticava o trabalho de um, o trabalho de outro, questionando sobre a explicação e tal. Isso levou ao desenvolvimento científico e foi influenciando os outros. E nessa tentativa de todo mundo entender o físico, que era a natureza, e encontrar uma ordem para a natureza, é que levou a descobertas científicas que moldaram o mundo moderno hoje, por exemplo. Ainda hoje a gente enfrenta dificuldades de, por exemplo, tentar unificar a teoria, tentar unificar as forças, que é a força forte, fraca, a eletromagnética, a gravitacional, a, consequentemente tentar unificar a teoria da gravitação com a teoria de campos. E, mas tudo isso, esses debates começaram por esses primeiros caras, São Tase, Max Mandelbrot, entre outros, na Grécia Antiga. Essa ideia essa forma de revisar é importante, revisar as primeiras especulações sobre a constituição da matéria. É interessante a gente revisar e tentar conectar. O autor faz isso algumas vezes, a gente vai tentar destacar isso. Porque esse processo de todo mundo dar uma ideia e debater, e questionar o outro, e reanalisar, revoltar, isso faz parte da jornada científica. Um dos papéis que a gente tem é olhar para trás, ver o que o pessoal erraram, por exemplo, o que faz sentido, o que não faz, algo na época fazia sentido, mas depois a gente vê que não faz o menor sentido. Isso pode acontecer hoje também. Né? Então, as perguntas feitas pelos filósofos gregos mais antigos ainda hoje ecoam na física moderna. Tá? Então, é assim que a gente termina essa primeira subseção. A próxima vai ser átomo vazio, a ideia de Leucipo, Demócrito e Epicuro. Então, eu convido vocês a lerem e depois eu vou postar um vídeo falando com um resumo sobre o que será visto aqui, né? Vocês perceberam que eu tenho bastante marcação, mas eu passei alguns tópicos e tal, porque eu tenho um papel anotado com um resumo e tal. Tem uma página aqui e eu resumo essa página, porque senão dá pra ficar comentando tudo, tá? Faz parte. E é isso. Então, obrigado por quem assistiu e é isso.